Olá meus irmãos, graça e paz para todos. Vamos a mais um vídeo aqui no canal Renovo da Palavra. Mateus capítulo 24, em duplo cumprimento. Impossível de ser refutado. Este daí é o assunto do nosso vídeo. Porém, antes de eu desdobrar aqui o conteúdo, eu gostaria muito de pedir a você, se no final você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha. Quem ainda não é inscrito, se gostar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho em todas. O irmão Gedilson fica muito agradecido. Vamos lá, vamos ao nosso vídeo. Duplo cumprimento do sermão profético de Jesus, o duplo cumprimento de Mateus capítulo 24. Impossível de ser refutado. É um tema, gente, muito polêmico, que envolve a metodologia de interpretação profética, chamada de preterismo, com a metodologia de interpretação profética, chamada de futurismo. Em que consiste o preterismo? Neste caso, o preterismo radical, o hiperpreterismo. Os intérpretes que fazem uso deste método compreendem que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no passado, precisamente até o ano 70 depois de Cristo. Inclusive a volta de Jesus. Eles ensinam que foi uma volta espiritual em julgamento contra Jerusalém. Tudo está consumado na visão deles. Em contraproposta, nós somos futuristas, sabemos que as profecias ainda estão em andamento. Muita coisa de fato já se cumpriu no passado. Outras estão se cumprindo e o desfecho final, com o propósito maior de Deus, é claro, estar no futuro. Essa daí é a polêmica entre as duas metodologias. Nós fazemos oposição ao preterismo, tá ok? Então esse daí é o primeiro ponto que você precisa entender. Uma das ferramentas hermenêuticas que usamos na interpretação das profecias é o duplo cumprimento das profecias, claramente ensinado na Bíblia. Isso daí não é uma invenção, uma criação nossa de futuristas, mas é claramente ensinado na Bíblia. O que é o duplo cumprimento? Ou o que é uma profecia de dupla referência? Eu posso citar vários exemplos aqui, mas nesta oportunidade eu vou citar aqui Isaías 7,14, depois você lê em casa, à luz também de Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23, onde você vê que é uma só profecia de Isaías, a qual teve um cumprimento próximo ao profeta, com os contemporâneos do profeta, e depois a mesma profecia se cumpriu com um outro grupo de pessoas, bem mais distante do profeta. Isso, gente, é duplo cumprimento. É quando uma profecia se cumpre com um grupo de pessoas e depois a mesma profecia se cumpre com outro grupo de pessoas. Um outro exemplo que eu posso te dar sobre profecia de duplo cumprimento, ou uma visão profética com duplo cumprimento, é Apocalipse capítulo 12. A mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, uma coroa com 12 estrelas. Quando você faz a leitura daquele texto, em primeira instância, você percebe que está falando acerca da Virgem Maria. Não resta a menor dúvida. Mas você prossegue a leitura do texto, a partir do versículo 6, você observa que o texto não mais está falando sobre a Virgem Maria, está falando da nação de Israel. O apóstolo teve uma só visão, com dois eventos dentro de si. Esta visão mostra que na ocasião que Maria teve o menino Jesus, ao mesmo tempo, Israel como nação estava trazendo também o Messias ao mundo. Você vê que Maria é indivíduo e Israel como nação. O apóstolo apresenta ali no capítulo 12 de Apocalipse como se fosse um assunto só. Mas analisando direitinho, nós vemos que tem um hiato entre os dois eventos, o nascimento de Jesus e o envolvimento mais claro e amplo da nação de Israel.
Basicamente, isso daí, gente, é profecia ou visão profética de duplo cumprimento. E a realidade é que o sermão escatológico de Jesus, ele está dentro de um contexto de duplo cumprimento, tá ok? É isso que os abençoados preteristas ainda não compreenderam no tocante ao estudo das profecias, que ao mesmo tempo que Jesus falava da destruição de Jerusalém, ali em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, ao mesmo tempo ele está falando da sua vinda gloriosa que dar-se-á no final dos tempos. A queda de Jerusalém aconteceu ainda na época dos contemporâneos de Jesus, foi um evento próximo ao profeta. E agora, com o tempo, nós estamos vendo que ainda tem o que vai acontecer, ainda está para o futuro a vinda gloriosa do nosso Senhor. Ali, na destruição de Jerusalém, foi só um evento representativo. Tudo se cumpriu dentro de um contexto representativo, conforme exemplos que já citei ainda há pouco. Mas como os abençoados, eles gostam de tentar refutar os ensinamentos futuristas acerca do cumprimento das profecias, e aqui nesse vídeo eu estou afirmando que Mateus capítulo 24 tem duplo cumprimento, é impossível de ser refutado, mas já que os abençoados gostam de tentar refutar, eu vou lançar aqui uma proposta. A proposta é a seguinte, gente, é harmonizar o livro de Apocalipse com a queda de Jerusalém, pois o maior problema para os preteristas é a existência do livro de Apocalipse. Existem várias cenas que nós olhamos na queda de Jerusalém, que trabalhada à luz do livro de Apocalipse, ficam irreconciliáveis. E a teologia sistemática consiste nisso, em harmonizar. A Bíblia não pode contradizer a própria Bíblia, ela precisa ter harmonia entre si, entre os textos que ela apresenta, tá ok? Mas já que os abençoados têm o desejo de tentarem refutar o futurismo, está aqui a nossa proposta. Veja bem o texto que eu vou apresentar. Mateus capítulo 24, versículo de número 28, Jesus disse assim: pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Primeiro, as águias aqui é uma referência clara ao exército romano que cercou a cidade de Jerusalém, o cadáver mencionado aqui por Jesus. Isso é fato. Gente, os romanos vitimaram várias pessoas, entre judeus e gentios. E literalmente as aves de rapina pousaram sobre os cadáveres e literalmente se alimentaram dos mesmos. Mateus 24, 28. Agora eu gostaria muito de ler também para vocês Apocalipse capítulo 19, do versículo 17 até o versículo 21. E diz assim: e vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Perceberam que Mateus 24, 28 está falando do ajuntamento das aves, e Apocalipse 19, do verso 17 até o 21, está falando do ajuntamento das aves?
Porém, lá na destruição de Jerusalém, literalmente as aves pousaram sobre as vítimas do exército romano, conforme eu acabei de descrever. E aqui no capítulo 19, principalmente no versículo 21, as aves estão se alimentando da carne do exército da besta. Cenas irreconciliáveis. E se os preteristas querem refutar o futurismo, a proposta é essa: harmonize a cena do ajuntamento das aves, dê cumprimento ao Apocalipse no período ali da queda de Jerusalém, em harmonia esses dois textos. É só um exemplo que eu estou citando aqui nesse vídeo, que deixa claro que é impossível de refutarem o duplo cumprimento do sermão profético. E você que gosta deste assunto, preterismo e futurismo, eu vou subir no final aqui desse vídeo mais 2 trabalhos que nós temos tratando exatamente deste assunto, tá ok? Ainda mais que os nossos abençoados preteristas, eles citam a questão da ressurreição dos mortos e etc. Já que está em duplo cumprimento, e a ressurreição dos mortos? Nós temos vídeos aqui no canal onde tratamos especificamente da questão da ressurreição dos mortos. Mas de antemão eu posso te adiantar que no sermão escatológico de Jesus, em lugar nenhum, ele falou sobre ressurreição dos mortos. Então, resumindo, gente, e simplificando para encerrar o nosso vídeo, o duplo cumprimento de Mateus capítulo 24 é impossível de ser refutado. Isso porque, décadas após Jesus pregar o sermão profético, foi revelado o livro de Apocalipse, que não trata, em hipótese nenhuma, da destruição de Jerusalém. Só reproduz as cenas que aconteceram no primeiro século, bem ampliadas e direcionadas para o futuro, tá ok? No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo este vídeo aqui no nosso canal. E se você gostou da impossibilidade do sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, ser refutado, o duplo cumprimento, deixa o seu joinha nesse vídeo, compartilhe também com seus amigos, principalmente aqueles que defendem a metodologia de cunho preterista. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos, tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.